Boa tarde, pessoal, que tá me assistindo. Meu nome é Aparecida Silva. Tenho 83 anos. E hoje vou compartilhar com vocês uma história que guardei em segredo por muitas décadas. Antes de começar, gostaria de pedir para vocês curtirem este vídeo, se inscreverem no canal e me contem nos comentários de onde estão me assistindo. É um baita prazer poder conversar com vocês, mesmo que através de uma tela. Era 1954. E eu tinha acabado de completar 11 anos, quando meu pai faleceu num acidente na fábrica onde trabalhava. Minha mãe, uma mulher forte, mas arrasada pela perda, precisou trabalhar dobrado para sustentar a mim e meus 2 irmãos mais novos. A gente morava numa cidadezinha no interior de Minas Gerais. Daquelas onde todo mundo conhece todo mundo. 6 meses após a morte do meu pai, minha mãe conheceu Antônio, um homem que trabalhava como contador no banco da cidade. Ele parecia ser tudo o que a gente precisava. Educado, respeitado na comunidade e aparentemente apaixonado pela minha mãe. Para todo mundo na cidade, ele era o homem que veio salvar a viúva e seus 3 filhos. Como as pessoas estavam enganadas, viu? No começo, ele realmente parecia ser gente boa. Trazia presentes pra gente. Ajudava minha mãe com as contas e até arrumou um trampo melhor pra ela na prefeitura. Todo mundo admirava a atitude dele. 6 meses depois, eles se casaram numa cerimônia simples na igreja da cidade. Foi quando tudo começou a mudar. Mas só quando ninguém estava olhando. Minha mãe agora trabalhava das 8 às 5 todos os dias. Antônio saía mais cedo pela manhã e chegava mais tarde por volta das 6. Mas tinha um dia na semana em que ele voltava para casa na hora do almoço, quando meus irmãos estavam na casa da minha avó paterna e eu estava sozinha porque estudava no período da tarde. A primeira vez aconteceu 3 meses depois do casamento. Eu estava na cozinha, preparando um lanche antes de ir para a escola, quando ouvi a porta da frente se abrir. Antônio entrou. Sorriu para mim de um jeito diferente e disse que tinha esquecido uns documentos. Perguntou se eu poderia ajudá-lo a procurar no quarto dele. Quando entramos no quarto, ele trancou a porta. O que aconteceu depois é algo que, mesmo hoje, aos 83 anos, me faz tremer as mãos ao lembrar. Isso vai ser nosso segredo. Ele diz depois, se você contar para sua mãe, ela não vai acreditar e vai ficar muito triste. Vocês vão voltar a passar necessidade e seus irmãozinhos vão sofrer. Você quer isso? Eu estava em choque, assustada e confusa. Tinha acabado de completar 12 anos. E assim começou meu calvário semanal. Toda quarta-feira, ele voltava na hora do almoço. Eu tentava inventar desculpas para não estar em casa. Mas quando isso acontecia, ele ficava furioso e ameaçava contar para minha mãe que eu estava sendo rebelde e desrespeitosa. Numa cidade pequena dos anos 50, uma criança problemática era motivo de vergonha para a família. Tentei uma vez contar para minha professora, ela ficou em silêncio, muito desconfortável. E depois disse: Aparecida, não se deve inventar histórias sobre adultos, especialmente sobre seu padrasto que tem ajudado tanto sua família. Isso é pecado. Percebi naquele momento que ninguém acreditaria em mim contra a palavra dele. Antônio era um homem respeitado, que ia à missa todos os domingos. Participava do conselho da cidade e era conhecido por sua generosidade com nossa família. O tempo passou e eu me tornei uma adolescente calada. Sempre de cabeça baixa, minha mãe achava que era a timidez ou a fase difícil da adolescência. Meus colegas da escola me achavam estranha. Mas dentro de mim crescia não só dor e vergonha, mas também uma determinação silenciosa. No meu aniversário de 13 anos, Antônio me deu uma caixa de sapatos com um laço vermelho. Dentro
Tinha um vestido bonito, que ele disse ser nosso segredo. Foi quando tive a ideia. Aquela caixa de sapatos seria minha aliada. Depois que todo mundo foi dormir naquela noite, tirei tudo de dentro. Escondi o vestido no fundo do armário e comecei a usar a caixa para guardar provas. Era difícil conseguir provas concretas nos anos 50, sem celulares ou câmeras. Mas eu comecei a ser esperta. Guardava lenços com marcas de batom que ele esquecia no bolso, e eu roubava quando lavava as roupas dele. Anotava datas, horas, o que ele dizia, em pequenos pedaços de papel. Uma vez, quando ele rasgou minha blusa e precisei costurar, lá antes que minha mãe visse, guardei um pequeno retalho com manchas. Durante 5 longos anos, aquela caixa foi se enchendo. Eu a mantinha escondida embaixo de uma tábua solta no assoalho do meu quarto, enquanto crescia. Aprendi a me defender de pequenas maneiras. Inventei um horário de estudo na biblioteca que coincidisse com as quartas-feiras, quando não podia evitar estar em casa. Deixava facas de cozinha escondidas em lugares estratégicos, só para me sentir um pouco mais segura. A cada ano, no meu aniversário, eu olhava para aquela caixa e pensava, ainda não está na hora. Antônio continuava sendo o cidadão exemplar aos olhos de todos. Minha mãe, embora cansada pelo trabalho duro, parecia feliz com a estabilidade que a gente tinha. Meus irmãos o admiravam. E eu carregava sozinha o peso daquele segredo terrível que destruía minha infância e adolescência, dia após dia. Na véspera do meu aniversário de 18 anos, enquanto todos dormiam, abri aquela caixa e revisitei cada pedaço de evidência que havia guardado por 5 anos. No dia seguinte, minha mãe insistiu em fazer uma pequena festa para celebrar minha maioridade. Convidou os tios, alguns vizinhos próximos e até a professora que não havia acreditado em mim anos atrás. Para todo mundo, seria apenas mais uma celebração de aniversário em família. Para mim, seria o dia em que eu finalmente quebraria o silêncio. Na manhã do meu aniversário de 18 anos, acordei antes do sol nascer. Passei alguns minutos apenas olhando para o teto do meu quarto, sentindo o peso da caixa escondida sob o assoalho. Aquele seria o dia. Não tinha mais volta. A noite anterior tinha sido difícil. Antônio havia me encurralado na lavanderia enquanto eu dobrava roupas e sussurrou que tinha um presente especial para o meu aniversário. Consegui escapar, dizendo que minha mãe estava me chamando. Mas o olhar dele me seguiu até eu sair do cômodo. Aquele seria o último olhar desse tipo. Eu prometi a mim mesma. Com cuidado! Levantei a tábua solta e retirei a caixa de sapatos. Durante 5 anos, aquele pequeno recipiente guardou não apenas evidências, mas também minha sanidade. Cada item ali dentro era um pedaço da minha dor, transformada em força, em determinação. Coloquei a caixa embaixo da cama e comecei a me arrumar. Aparecida, vem tomar café. Filha, hoje é seu dia especial. A voz da minha mãe ecoou pelo corredor. Respirai fundo. Olhei para mim mesma no pequeno espelho da penteadeira e ensaiei um sorriso. Por 5 anos, eu tinha me tornado uma excelente atriz. Na cozinha, minha mãe tinha preparado um bolo simples. Meus irmãos, Marcos e Júnior, agora com 14 e 12 anos, sentaram-se animados à mesa. Antônio estava lá também, com aquele sorriso que todo mundo achava gentil, mas que para mim escondia monstros. Minha enteada favorita completando 18 anos. Como o tempo passa rápido. E ela disse, colocando a mão no meu ombro, controlei o impulso de me afastar. Hoje eu precisava manter as aparências mais do que nunca. O dia passou devagarzinho. Ajudei minha mãe com os preparativos para a pequena festa que aconteceria à noite. Ela tinha convidado alguns familiares, vizinhos próximos e algumas amigas minhas da escola.
Não eram muitas pessoas. Talvez umas 20 no total, mas eram as pessoas certas. Pessoas que precisavam saber: Mãe, posso usar aquela toalha de mesa bordada que a vovó deixou a branca com flores azuis? Perguntei, enquanto a gente organizava a sala. Claro que pode. Filha, tá guardada na cômoda. Seu pai adorava aquela toalha. A gente usava só em ocasiões especiais. Ela sorriu com melancolia. Meu pé, como sinto sua falta. Pensei, se ele estivesse vivo, nada disso teria acontecido. À medida que a tarde avançava, comecei a sentir um misto de nervosismo e determinação. Tinha ensaiado mentalmente aquele momento por tanto tempo que parecia irreal estar finalmente prestes a acontecer. Por volta das 5 horas, os primeiros convidados começaram a chegar. Tia Solange e tio Mauro. Vizinhos do lado. Dona Neuza da padaria com seu marido, uma a uma. As pessoas que formavam o tecido social da nossa pequena cidade entraram em nossa casa para celebrar meus 18 anos. Observei atentamente enquanto Antônio os cumprimentava. Sempre o anfitrião perfeito. O padrasto dedicado. O cidadão exemplar. Minha professora do primário. Dona Maria, aquela mesma que não acreditou em mim anos atrás, chegou trazendo um pequeno embrulho. Parabéns. Aparecida, como você cresceu? Lembro de você tão pequena e tímida na minha sala, e agora está uma moça. Sorri educadamente. Pensando em como a negligência dela havia me condenado a mais anos de sofrimento, mas ela também precisava estar ali hoje. Às 7 horas, com todos os convidados presentes, minha mãe me pediu para sentar na cadeira principal da sala. A mesa de presente estava ao lado, com pequenos embrulhos dos vizinhos e familiares. Nada muito caro. A gente era de classe média baixa. Mas cada presente representava o carinho daquelas pessoas. Tá na hora da Aparecida abrir os presentes, anunciou minha mãe. Empolgada. Todo mundo se aproximou, formando um semicírculo ao meu redor. Antônio se posicionou próximo à minha mãe. Seu braço ao redor dela, em um gesto de aparente carinho conjugal. Comecei a abrir os presentes um a um, agradecendo cada pessoa com um sorriso. Um lenço de seda da tia Solange. Uma blusa feita à mão pela dona Neuza. Um livro de poesias do professor André. A cada presente aberto, meu coração batia mais forte. Sabendo que o momento se aproximava, foi quando minha mãe trouxe o presente dela. Este é meu e do Antônio. Filha, espero que goste. Era uma caixinha pequena, contendo um broche delicado em formato de flor. Era da minha mãe. Ela explicou. E agora isso? Agradeci, beijando seu rosto. Antônio sorriu. Aquele mesmo sorriso que me aterrorizava quando a gente estava sozinhos. Eu também tenho algo especial para você. Aparecida? E ela disse, estendendo um pequeno embrulho. Aquele era o momento. O momento que eu havia esperado por 5 longos e torturantes anos. Que coincidência. Urdis. Minha voz mais firme do que jamais havia sido na presença dele. Eu também tenho um presente especial para você. Antônio. Elle pareceu surpreso, mas manteve o sorriso. Para mim, mas hoje é seu aniversário. Ei. Sam. Responde. Mas este é um presente que guardei por muito tempo. Me levantei e fui até meu quarto, sentindo todos os olhares me seguindo. Voltei com uma caixa de sapatos, agora decorada com um laço vermelho. O mesmo laço que veio no vestido que ele me dera anos atrás. A sala estava em silêncio quando coloquei a caixa nas mãos dele. Abre. Eu disse. É um presente que construí durante 5 anos. Antônio olhou para a caixa com curiosidade. Minha mãe sorriu.
Provavelmente achando que era alguma coleção de lembranças que a filha havia guardado para o padrasto que tanto a ajudara, ele removeu o laço e abriu a tampa. Seu rosto empalideceu na hora. Dentro da caixa, organizados cronologicamente, estavam todos os itens que eu havia coletado meticulosamente. Os lenços com marcas de batom, o retalho da minha blusa rasgada com pequenas manchas de sangue, notas detalhadas de datas, horas e descrições de cada abuso. Um calendário onde eu havia marcado com X vermelho cada quarta-feira durante 5 anos. Uma mecha do meu cabelo que ele havia cortado como lembrança durante um dos episódios e... no fundo, uma carta endereçada à minha mãe, descrevendo tudo o que havia acontecido desde aquela primeira quarta-feira. "O que é isso?" minha mãe perguntou, notando a mudança repentina no comportamento dele. "São presentes?" Responde. Minha voz clara e audível para todo mundo na sala. Presentes que ganhei do meu padrasto durante 5 anos. Desde que eu tinha 12 anos. Antônio fechou a caixa rapidamente. "Não sei do que essa menina tá falando." E ela disse, tentando sorrir. "Devem ser recordações da escola? Por que não lê a carta que tá no fundo da caixa?" "Mãe, Sugeri é um resumo detalhado de todos os presentes que recebi às quartas-feiras. Quando você estava trabalhando e meus irmãos na casa da vovó, o silêncio na sala era ensurdecedor. As pessoas se entreolhavam, confusas. Antônio colocou a caixa sobre a mesa e deu um passo na minha direção. "Aparecida tá confusa." E ela disse, tentando manter a compostura. Talvez seja o nervosismo do aniversário. "Estou confusa desde os 12 anos." Responde. Confusa sobre por que o marido da minha mãe entrava no meu quarto quando todos dormiam. Confusa sobre por que ele me dava presentes com a condição de manter nosso segredo. Confusa sobre por que ninguém acreditava em mim quando tentei pedir ajuda. Olhei diretamente para Dona Maria, minha antiga professora que agora me encarava horrorizada. "Lembra quando tentei te contar? Professora, você disse que era pecado inventar histórias sobre adultos." Ela cobriu a boca com as mãos, os olhos marejados. Minha mãe, pálido, pegou a caixa das mãos de Antônio e começou a examinar seu conteúdo. Seu rosto se transformava a cada item que via. Lágrimas escorriam silenciosamente por suas faces quando ela retirou a carta do fundo e começou a ler. Antônio tentou arrancar, lá de suas mãos. Mas meu tio Mauro o segurou pelo braço. "Calma aí, cara. Isso é loucura." Antônio protestou. Olhando em volta, buscando aliados. Essa menina sempre foi problemática. Vocês sabem disso. Sempre inventando histórias. Mas agora, aos 18 anos, eu não era mais uma criança assustada. Era uma mulher com provas concretas de anos de abuso e tinha escolhido expor tudo na frente das pessoas que mais importavam em nossa pequena comunidade. Cada item naquela caixa conta uma história. Continue. Uma história que guardei em silêncio por medo, por vergonha e porque ninguém acreditaria na palavra de uma criança contra a de um homem tão respeitável. Enquanto minha mãe soluçava, lendo a carta, outras mulheres na sala se aproximaram dela. Tia Solange a abraçou. Dona Neuza tomou a caixa e começou a mostrar os itens para os outros presentes. O murmúrio de indignação crescia a cada segundo. "Saiam da minha casa." Gritou Antônio, tentando recuperar algum controle da situação. "Isso é um assunto de família." "Não," respondi, surpreendendo até a mim mesma, com minha firmeza. "Isso é um assunto de justiça." Errode, no meu aniversário de 18 anos. Meu presente para mim mesma é a liberdade. E meu presente para você, Antônio, é a vergonha pública que você merece.
O caos que se seguiu naquela sala foi algo que jamais esquecerei. A expressão de Antônio mudava a cada segundo, passando do choque para a raiva. Da raiva pro medo e, finalmente, para uma espécie de desespero que só via em pessoas encurraladas. Seus olhos corriam pela sala, talvez procurando uma saída, uma explicação. Qualquer coisa que pudesse salvar Lu naquele momento. Minha mãe desabou sobre o sofá, amparada por tia Solange e dona Neuza. A carta tremia em suas mãos enquanto ela tentava compreender o pesadelo que havia acontecido sob seu próprio teto por tantos anos. As lágrimas desciam sem parar por seu rosto, mas seus olhos foram lentamente se transformando. Da tristeza absoluta para algo que eu raramente havia visto nela. Fúria. Como você pôde? Ela disse. Finalmente. Levantando os olhos para Antônio. Não foi um grito? Foi algo pior? Uma pergunta carregada de dor. De traição. Quase um sussurro que cortou o silêncio da sala como uma lâmina. Regina, não acredite nela. Antônio tentou se aproximar da minha mãe. Mas 3 homens o impediram. Meu tio Mauro, o marido de Dona Neuza e o professor André. Isso é uma invenção. Vocês conhecem essa menina? Sempre foi problemática desde a morte do pai. Sempre inventando histórias. Eu permaneci de pé, sentindo meu corpo tremer, mas minha voz se manteve firme. Aquele momento havia sido ensaiado na minha mente centenas de vezes durante os anos de abuso. Eu não fugirei mais, disse, olhando diretamente para ele. Cada marca nesta caixa conta uma história verdadeira. Quarta-feira, 17 de maio de 1956. Você rasgou minha blusa azul quando tentei te empurrar para longe. Tive que costurá-la às pressas e esconder o retalho manchado. Está aqui. Apontei para o pequeno pedaço de tecido azul com manchas escurecidas. 13 de novembro de 1957. Você esqueceu este lenço com batom no bolso da camisa após se encontrar com alguma mulher. Eu o peguei quando lavava sua roupa. Você não notou porque estava bêbado naquela noite? A cada evidência que eu apontava, mais pessoas se afastavam dele, criando um pequeno círculo de isolamento ao seu redor. A imagem do cidadão exemplar, do padrasto dedicado, desmoronava, pedaço por pedaço. Saiam da minha casa. Ela gritou novamente, o rosto vermelho de raiva. Esta não é sua casa, respondeu minha mãe, levantando-se com dificuldade, mas com uma nova dignidade em sua postura. Esta casa era do meu marido, do pai da Aparecida. Foi quando tudo ficou ainda pior para Antônio. Minha prima Fernanda, que estava quieta num canto da sala, deu um passo à frente. Ela tinha 20 anos na época. Havia se casado recentemente e raramente visitava nossa casa. Eu também, ela disse, a voz quase inaudível. Ele também tentou comigo quando vim passar o verão aqui em 1956. Eu tinha 14 anos. Nunca contei a ninguém, porque ele disse que ninguém acreditaria em mim. O silêncio na sala foi quebrado por suspiros de horror. Antônio olhou para Fernanda como se tivesse visto um fantasma. Percebi naquele momento que provavelmente a gente não era as únicas vítimas dele. Quantas outras meninas haviam passado pelo mesmo no silêncio que a vergonha e o medo impunham? Mentirosa. E ele gritou para Fernanda. Mas sua voz já não tinha força. Ele estava encurralado não apenas pelas provas físicas, mas por testemunhos que surgiam inesperadamente. Meu tio Mauro, pai de Fernanda, avançou perigosamente em direção a Antônio, sendo contido apenas pelo professor André. Vamos chamar a polícia, disse o professor, sempre o mais racional entre todos. Não, respondeu minha mãe, com uma frieza que eu nunca havia presenciado. Primeiro,
Quero que todos saibam. Quero que cada pessoa nesta cidade entenda quem é este homem que se fingiu de bom padrasto, de marido exemplar, de cidadão respeitável. Antônio percebeu o que estava acontecendo. Numa cidade pequena dos anos 50, a reputação era tudo. Um homem sem reputação perdia seu emprego, seus amigos, sua posição social. Ele olhou ao redor, desesperado, e seus olhos encontraram os meus, pela primeira vez em anos. Era ele quem tinha medo. Não, eu. Vocês não podem provar nada. Ele tentou uma última cartada. São apenas palavras de meninas confusas contra a palavra de um homem adulto. Foi quando meu avô paterno, que permaneceu em silêncio num canto da sala, acrescentou algo que eu não esperava. Eu tenho provas. Antônio, sempre desconfiei de você. No ano passado, quando Aparecida começou a frequentar minha casa às quartas-feiras para estudar, como ela disse, notei seu comportamento. Ela tremia quando ouvia seu carro passando pela rua. E Mavé, você veio buscá-la e vi medo nos olhos dela. Meu avô retirou do bolso um pequeno caderno. Comecei a anotar datas, comportamentos estranhos. Quase fui à polícia 2 vezes, mas sem provas concretas. Quem acreditaria num velho agora, com o que Aparecida guardou? A gente tem mais do que suficiente. Eu não sabia disso. Não sabia que meu avô havia percebido. Que ele também guardava suas próprias provas. Silenciosamente preocupado com a neta, lágrimas vieram aos meus olhos. Não de dor desta vez, mas de um alívio que eu nunca havia sentido antes. Não estava sozinha. Nunca estive completamente sozinha. Dona Maria, a professora que não acreditou em mim, anos atrás, se aproximou chorando. Aparecida, me perdoe. Eu deveria ter ouvido você. Deveria ter investigado. A culpa não é sua, professora. Responde. Embora uma pequena parte de mim soubesse que sim, ela tinha uma parcela de culpa, mas naquele momento, era importante unir todas aquelas pessoas contra o verdadeiro culpado. Antônio tentou sair pela porta da frente, mas foi impedido pelo marido de Dona Neuza. Você vai ficar aqui até a polícia chegar. Ele disse. E depois que a polícia vier, acrescentou minha mãe, quero que você saia desta casa. Para sempre. O tempo pareceu se arrastar enquanto a gente esperava a chegada da polícia. Alguém havia telefonado da casa vizinha para a delegacia. Nesse meio tempo, mais pessoas foram chegando. Vizinhos, curiosos, com barulho, amigos que passavam pela rua. A notícia foi se espalhando rapidamente, como só acontece em cidades pequenas. Quando finalmente 2 policiais chegaram, encontraram Antônio sentado numa cadeira, isolado de todos, guardado por meu tio e outros homens. O sargento Oliveira, que conhecia nossa família há anos, pediu para entender o que estava acontecendo. Minha mãe, recuperando um pouco de sua compostura, começou a explicar. Mostrou a caixa. A carta. Me pediu para contar o que havia acontecido. Fernanda também deu seu testemunho. Meu avô apresentou suas anotações. O sargento ouviu tudo com expressão grave. Nos anos 50, casos de abuso contra menores raramente chegavam às autoridades. Havia um silêncio social sobre essas questões. Uma tendência a resolver em família, ou simplesmente ignorar. Mas a quantidade de evidências e o número de testemunhas tornavam impossível fazer vista grossa. Vamos levar o senhor Antônio para a delegacia. Ele disse finalmente. As moças precisarão prestar depoimento formal amanhã. Quando os policiais o levaram, algemado, passando pela sala cheia de convidados do meu aniversário de 18 anos, Antônio tinha a cabeça baixa. Não mais o homem confiante e respeitado.
Mas um predador exposto à luz? As pessoas começaram a se dispersar depois disso. Tia Solange insistiu em ficar para ajudar minha mãe, que alternava entre crises de choro e momentos de fúria silenciosa. Meus irmãos, confusos e assustados, foram levados por meu avô para passar a noite na casa dele. Fiquei na sala vazia, agora desarrumada, com restos da pequena celebração que se transformou em algo tão diferente do planejado. Os presentes ainda estavam empilhados na mesa. O bolo quase intacto. A caixa de sapatos, agora vazia, pois seu conteúdo havia sido levado pela polícia como evidência, parecia estranhamente leve em minhas mãos. Por que você não me contou antes? Minha mãe perguntou, quando finalmente ficamos sozinhas. Não havia acusação em sua voz, apenas uma tristeza profunda e incompreensível. Ele disse que você não acreditaria, que a gente ficaria na miséria se ele fosse embora, que a culpa era minha. As palavras saíam com dificuldade. No início, eu acreditei. Depois, quando tentei contar à professora e ela não acreditou em mim, tive certeza que ninguém acreditaria. Então comecei a guardar provas. Esperei até ter idade suficiente para ser ouvida. Minha mãe me abraçou. Um abraço doloroso e longo. Senti suas lágrimas molhando meu ombro. Perdoe-me. Ela sussurrava repetidamente. Perdoe-me por não ter percebido. Por ter trazido esse monstro para nossa casa. Não é sua culpa, mãe. Responde. E naquele momento, eu realmente acreditava nisso. Você também foi enganada. Todo mundo foi. Naquela noite, deitada na minha cama, olhando para o teto familiar do meu quarto, senti algo estranho. Paz. Uma paz incompleta, imperfeita, mas ainda assim. Paz. O monstro que havia dominado meus pensamentos por anos estava finalmente afastado da minha vida. O segredo que havia me corroído por dentro estava exposto. A menina assustada de 12 anos finalmente podia começar a curar suas feridas. O caminho seria longo. Eu sabia. Haveria o processo legal. Os comentários na cidade. O estigma que, injustamente, sempre segue as vítimas de alguma forma. Minha mãe precisaria se recuperar da traição. Meus irmãos teriam que entender o que aconteceu. Nossa família precisaria se reconstruir. Mas pela primeira vez em muitos anos, eu dormi sem medo. Sem precisar verificar se a porta estava trancada. Sem o terror de ouvir passos no corredor durante a noite. Naquela caixa de sapatos, eu não havia guardado apenas provas contra Antônio. Havia guardado também minha chance de viver novamente. Os dias que se seguiram à revelação foram um turbilhão. Na manhã seguinte ao meu aniversário, nossa pequena cidade já fervilhava com a notícia. Antônio Costa, o respeitável contador do banco, o padrasto exemplar, havia sido preso por abusar da enteada durante anos. As pessoas cochichavam nas esquinas. As vizinhas traziam bolos e pães para ajudar a família neste momento difícil, mas eu sabia que muitas vinham movidas pela curiosidade, pelo desejo de confirmar os detalhes do escândalo. Acompanhada por minha mãe, fui até a delegacia para prestar um depoimento formal. O delegado, um homem de meia-idade, com bigode espesso e olhar cansado, me recebeu em sua sala pequena e mal iluminada. Na parede atrás dele, um retrato do presidente e um crucifixo. Os símbolos da autoridade em 1959. Preciso que você me conte tudo desde o início. Ele disse, constrangido, mas firme. Sei que é difícil. Aparecida, mas quanto mais detalhes você puder fornecer, mais forte será o caso contra seu padrasto. Durante 3 horas, revivi cada momento doloroso dos últimos 5 anos. Cada quarta-feira, cada ameaça,
cada lágrima derramada em silêncio. Minha mãe, sentada ao meu lado, alternava entre soluços e um silêncio mortificado. Eu sabia que cada palavra minha era uma lâmina atravessando seu coração, revelando o horror que acontecia enquanto ela trabalhava para sustentar a gente, confiando naquele homem para cuidar de seus filhos. Fernanda também prestou seu depoimento naquele dia. Enquanto esperávamos no corredor estreito da delegacia, ela segurou minha mão e sussurrou: "Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Aparecida, o que você fez salvou outras meninas que ele poderia machucar no futuro." Não me sentia corajosa. Me sentia exausta, mas também mais leve do que jamais havia me sentido. O segredo não pesava mais em meus ombros. Nos dias seguintes, outras 2 jovens da cidade vieram à tona com histórias semelhantes. Uma era filha de uma cliente do banco onde Antônio trabalhava, outra era sobrinha de um amigo dele. Em todos os casos, o mesmo padrão. Meninas vulneráveis. Sempre presente, a mesma tática de ameaça e silenciamento. O caso ganhou proporções maiores do que eu imaginava. Um jornal de Belo Horizonte publicou uma pequena nota sobre o respeitável contador acusado de crimes contra menores em cidade do interior. O banco onde ele trabalhava o demitiu na hora. O padre da paróquia fez um sermão sobre lobos em pele de cordeiro, sem mencionar nomes. Mas todo mundo sabia a quem se referia. Havia também aqueles que não acreditavam, pessoas que diziam que eu estava inventando histórias para chamar atenção ou que eu havia seduzido o pobre homem. E agora, estava me vingando por ter sido rejeitada. Essas vozes me machucavam. Me faziam duvidar por momentos se havia feito a coisa certa. Mas então eu lembrava da caixa de sapatos, das provas, das outras meninas que vieram contar suas histórias e sabia que tinha feito o único caminho possível. O caso foi a julgamento 3 meses depois. Foi um processo doloroso, com interrogatórios minuciosos, onde advogados tentavam descredibilizar meu testemunho. Por que esperou tanto tempo para falar? Por que não gritou? Por que não fugiu? Como se houvesse um manual de comportamento para uma criança aterrorizada por um adulto em posição de poder. Mas as evidências eram esmagadoras. A caixa de sapatos, os testemunhos das outras vítimas, o caderno do meu avô, com suas observações meticulosas. Até mesmo a professora Maria testemunhou, admitindo com vergonha que eu havia tentado lhe contar anos atrás e ela não havia dado importância. Em outubro de 1959, Antônio Costa foi condenado a 8 anos de prisão. Uma sentença considerada severa para a época, quando esses crimes muitas vezes eram minimizados ou ignorados. Lembro-me de olhar para ele quando o juiz anunciou a sentença. Não havia mais o homem imponente e respeitado, apenas uma figura diminuída, com olheiras profundas e olhar vazio. Não senti alegria ou vingança naquele momento. Senti apenas um profundo cansaço e o desejo de recomeçar minha vida longe daquela cidade, onde agora era conhecida como a enteada do Antônio, a menina do escândalo. "Quero ir embora, mãe", disse naquela noite, enquanto a gente sentava à mesa da cozinha. "Não posso ficar aqui, onde todo mundo sabe, onde todo mundo cochicha quando passo na rua." Minha mãe segurou minhas mãos sobre a mesa. Seu rosto estava mais envelhecido, marcado pela culpa e pela tristeza. Mas também havia uma nova força em seus olhos. "Para onde você quer ir?" Filha." "Belo Horizonte", respondi sem hesitar. "Quero estudar enfermagem. Quero cuidar de pessoas. Ajudar quem sofre." Era um sonho que havia guardado em segredo por anos, sufocado pelo peso do abuso e do silêncio forçado. Agora,
Finalmente livre. Podia pensar em um futuro. 2 semanas depois, estava num ônibus sacolejante, com uma pequena mala, contendo tudo que possuía. Rumo à capital, minha tia Lourdes, irmã da minha mãe, havia concordado em me acolher enquanto eu estudava. Minha mãe queria ver também. Trazer meus irmãos. Recomeçar com a gente? Mas eu sabia que ela não tinha condições financeiras para isso naquele momento. Vou mandar dinheiro assim que conseguir um trabalho. Prometi no dia da partida. Vou ajudar você a trazer Marcos e Júnior. A gente vai ser uma família novamente. Só que longe daqui. E assim começou minha nova vida. Os primeiros meses foram difíceis. A cidade grande me assustava com seu barulho constante. Suas multidões anônimas. Seu ritmo acelerado. A casa da tia Lourdes era pequena. E eu dormia num sofá na sala. Consegui um emprego de meio período como balconista numa farmácia, enquanto estudava à noite num curso preparatório para a escola de enfermagem. Mas havia uma liberdade nesse anonimato que eu nunca havia experimentado. Ninguém me conhecia como a menina do caso. Ninguém sussurrava quando eu passava. Eu era apenas mais uma jovem do interior, tentando construir uma vida na capital. Em 1961, fui aceita na escola de enfermagem. O curso era rigoroso, exigindo longas horas de estudo e prática. Meus dias eram divididos entre aulas, estágios no hospital e o trabalho na farmácia. Dormia pouco, economizava cada centavo, enviava o que podia para minha mãe. Mas, pela primeira vez na vida, sentia que estava construindo algo meu, algo que ninguém poderia tirar de mim. Foi durante um estágio no setor de pediatria que conheci Cláudio. Jovem médico recém-formado. Ele notou como eu tinha jeito especial com as crianças traumatizadas. Como conseguia acalmá-las quando ninguém mais podia. Um dia, após um plantão particularmente difícil, ele me convidou para um café. Você tem um dom, ele disse enquanto observava meu rosto por cima da xícara de café. As crianças confiam em você. Como se soubessem que você entende o medo delas. Hesitei por um momento. Depois decidi ser honesta. Eu entendo. Já tive muito medo também. Nas semanas seguintes, a gente se encontrou mais vezes. Ele era gentil, respeitoso, nunca invasivo. Mesmo assim, eu mantinha distância. O medo de confiar em alguém, especialmente num homem, era como uma sombra permanente sobre mim. Não precisa me contar nada que não queira. Ele disse uma noite enquanto caminhávamos pelo parque após o jantar. Mas quero que saiba que não tenho pressa. A gente pode ir tão devagar quanto você precisar. Foi a primeira vez que chorei na frente dele. Não lágrimas de dor ou medo, mas de alívio. De encontrar alguém que não exigia nada além do que eu podia dar. Em 1962, recebi a notícia de que minha mãe e meus irmãos, finalmente, se mudariam para Belo Horizonte. Com o dinheiro que eu havia enviado e o que ela conseguiu economizar trabalhando como costureira, compraram uma pequena casa na periferia da cidade. Meu irmão Marcos, agora com 18 anos, conseguiu um emprego numa oficina mecânica júnior. Com 16, continuaria os estudos. Nossa família estava se reconstruindo, passo a passo. Você salvou a renta, Aparecida. Minha mãe disse, no dia em que ajudei eles a se instalarem na nova casa. Não só por expor aquele monstro, mas por não desistir da gente, mesmo tendo todo o direito de seguir em frente sozinha. Naquele mesmo ano, me formei enfermeira e fui contratada pelo hospital onde havia estagiado. Cláudio e eu começamos a namorar oficialmente. Com a bênção entusiasmada da minha mãe, que via nele o genro que sempre sonhou. Ele foi paciente com meus medos. Respeitou meus limites. Nunca me pressionou.
Quando contei toda a minha história, uma noite estrelada à beira da Lagoa da Pampulha, ele apenas segurou minha mão e disse: "Obrigado por confiar em mim o suficiente para compartilhar isso. A gente se casou em 1964, uma cerimônia simples, com poucos convidados. Não convidamos ninguém da minha cidade natal, exceto meu avô, já idoso, mas orgulhoso de ver a neta que havia ajudado a salvar agora, construindo sua própria vida. Cláudio e eu construímos uma vida juntos, baseada em respeito e compreensão mútuos. Tivemos 2 filhos, Amanda e Lucas, que criamos com amor e proteção. Sem sufocar sua independência, sempre os ensinei que seus corpos pertenciam somente a eles, que ninguém tinha o direito de tocar, luz sem permissão, que segredos que machucam não devem ser guardados. Enquanto tratava crianças no hospital, muitas vezes identificava sinais que outros não viam, os olhares esquivos, o medo excessivo de adultos, os desenhos reveladores. Numa época em que poucos falavam abertamente sobre abuso infantil, tornei-me uma voz dentro do sistema de saúde, insistindo para que médicos e enfermeiras fossem treinados para reconhecer esses sinais. E aquela caixa de sapatos, que foi a chave da minha libertação, após o julgamento, foi devolvida a mim. Sem seu conteúdo, por anos, guardei-a como um lembrete do poder da verdade. Mesmo quando demorada, quando nossa filha Amanda completou 18 anos, contei-lhe minha história completa e lhe dei a caixa vazia. Para que você guarde suas próprias verdades, disse a ela. E para que saiba que, não importa o que aconteça, sua voz merece ser ouvida. Roger, olhando para trás, aos 83 anos, com meus netos ao redor, vejo que aquela menina assustada de 12 anos nunca imaginou a vida plena que teria. A dor não desapareceu completamente. Cicatrizes profundas nunca somem totalmente. Mas aprendi que a gente pode construir algo bonito e significativo mesmo depois das piores tempestades. E é por isso que conto esta história hoje, para que outras pessoas que estejam passando por situações semelhantes saibam que não estão sozinhas, que guardar evidências, buscar aliados e finalmente quebrar o silêncio pode ser o primeiro passo para a libertação. O caminho será difícil, mas do outro lado, a possibilidade de cura, de reconstrução, de uma vida que vale a pena ser vivida. Em 1975, quando já estava estabelecida em Belo Horizonte com minha família, recebi uma carta inesperada. O envelope amarelado tinha o carimbo da minha cidade natal, aquele lugar que eu havia deixado para trás há tanto tempo. Minhas mãos tremeram ligeiramente ao abrir o envelope. Era da dona Neuza, a antiga vizinha que esteve presente naquela fatídica noite do meu aniversário de 18 anos. Antônio Costa foi libertado, disse a carta, cumpriu sua pena e voltou para a cidade. Achei que você deveria saber. A notícia me atingiu como um golpe físico. Sentei-me na cadeira da cozinha, tentando controlar a respiração. Cláudio me encontrou Oshim, a carta aberta sobre a mesa, o rosto pálido. "Oh, que houve? Aparecida?" Ele perguntou preocupado. "Ele está solto?" Foi tudo que consegui dizer. Nos dias seguintes, velhos pesadelos voltaram. Acordava no meio da noite, suando frio, com a sensação de ter alguém no quarto. Cláudio, sempre compreensivo, apenas me abraçava em silêncio, até que eu me acalmasse. "Ele não pode te machucar mais." E ele sussurrava: "Você construiu uma vida longe dele? Ele não tem poder sobre você." Racionalmente, eu sabia disso. Tinha 34 anos. Era uma enfermeira respeitada, esposa e mãe de 2 filhos.
Morava a centenas de quilômetros da minha cidade natal. Antônio provavelmente nem saberia onde me encontrar. Mas o medo, aquele companheiro antigo, havia retornado, se instalando nos cantos da minha mente. Foi minha mãe quem me surpreendeu com sua força. Quando contei a ela sobre a carta, esperava vê-la tão abalada quanto eu. Em vez disso, ela ergueu o queixo com determinação. Vamos visitá-lo, ela disse. O quê? A ideia me pareceu absurda. Aterrorizante. Não para conversar ou perdoar. Ela explicou. Apenas para que você possa vê-lo agora. Não como a menina assustada que você era, mas como a mulher que se tornou, para que ele veja que não conseguiu destruir você. A princípio, recusei veementemente. Por que reviver aquele horror? Por que arriscar minha estabilidade duramente conquistada, mas com o passar dos dias? A ideia começou a fazer sentido. Talvez eu precisasse desse encerramento final. Talvez precisasse olhar nos olhos do meu algoz. Não mais como vítima, mas como sobrevivente. Num fim de semana de julho, Cláudio, minha mãe e eu pegamos o ônibus para minha cidade natal. Deixamos as crianças com meu irmão Marcos. É algo que preciso fazer, expliquei a Amanda. Então, com 10 anos, quando ela perguntou por que iríamos visitar a cidade sobre a qual eu raramente falava, a viagem foi silenciosa. Cada um de nós perdido em seus próprios pensamentos. Quando o ônibus entrou na estrada de terra que levava à cidade, senti um nó no estômago. Tantas memórias daquelas ruas, daquelas casas. Algumas boas, muitas dolorosas. A gente se hospedou na casa de Dona Neusa. Agora, uma senhora de cabelos brancos. Seu marido havia falecido anos antes. Mas ela mantinha a mesma hospitalidade calorosa. A cidade tinha mudado pouco, talvez algumas casas novas. Uma praça reformada. Mas a essência era a mesma. Ele vive sozinho agora. Dona Neusa nos contou enquanto servia café. Numa casinha afastada, perto do rio. Ninguém quer nada com ele. O banco não o aceitou de volta. Claro, ele faz uns bicos. Conserta coisas. Vive quase como um eremita. No dia seguinte, domingo, decidimos ir à missa. Se havia um lugar onde Antônio apareceria, seria na igreja. Mesmo depois de tudo, as pessoas daquela época e daquele lugar ainda viam a religião como caminho para a redenção. Entramos na pequena igreja quando a missa já havia começado. Sentamos nos últimos bancos. Meus olhos percorreram as cabeças à minha frente, procurando. Foi Cláudio quem o avistou primeiro, indicando discretamente com o queixo. Lá estava ele, sentado sozinho num canto, curvado, muito mais velho do que seus 60. E poucos anos sugeriam os cabelos. Antes, negros e bem penteados. Estavam completamente brancos e ralos. As roupas, embora limpas, estavam gastas. Tudo nele emanava derrota. Esperei sentir algo. Medo, raiva, até mesmo satisfação pela sua decadência. Mas o que senti foi nada. Olhando para aquela figura diminuída, percebi que ele não tinha mais nenhum poder sobre mim. O monstro dos meus pesadelos não passava de um velho solitário e descartado pela sociedade. Ao final da missa, quando as pessoas se levantaram para sair, nossos olhares se cruzaram. Vi o reconhecimento em seus olhos, seguido por algo parecido com vergonha. Ele desviou o olhar rapidamente e saiu apressado pela porta lateral. Você quer ir atrás dele? Perguntou Cláudio, segurando minha mão. Não. Respondi surpresa com minha própria calma. Não tenho nada a dizer a ele. Naquela tarde, visitamos o cemitério onde meu pai estava enterrado. Levei flores. E pela primeira vez em muitos anos,
Consegui pensar nele sem associar sua perda ao que veio depois, lembrando apenas do homem gentil que me colocava nos ombros quando eu era pequena, que me contava histórias antes de dormir. A gente retornou a Belo Horizonte no dia seguinte. A viagem de volta foi diferente. Melhor, como se um peso invisível tivesse sido deixado para trás. Percebi que precisava daquele momento, daquele olhar, para realmente encerrar aquele capítulo da minha vida. Os anos passaram. Meus filhos cresceram. Se formaram. Construíram suas próprias famílias. Em 1985, me tornei avó pela primeira vez. Quando Amanda deu à luz a Bianca, 2 anos depois, Lucas nos apresentou a João Pedro, meu primeiro neto, homem. Hoje tenho 5 netos, todos adultos, e 3 bisnetos que são a alegria da minha velhice. Cláudio partiu há 10 anos, vítima de um infarto fulminante. Enquanto podava as roseiras do nosso jardim, encontrei-o sorrindo como se tivesse ido embora em paz. Foram 48 anos de um casamento que curou muitas das minhas feridas. Um homem que nunca me viu como quebrada ou danificada, mas que admirava a minha força mesmo quando eu mesma não a reconhecia. Em 1990, quando minha mãe faleceu, recebi a notícia de que Antônio também havia partido. Alguns meses antes, morreu sozinho em sua pequena casa à beira do rio. Foram os vizinhos que, notando a ausência de fumaça na chaminé por dias, chamaram as autoridades. Não senti nada além de uma vaga compaixão humana por alguém que viveu e morreu na solidão que suas próprias ações criaram. Ao longo dos anos, meu trabalho como enfermeira me colocou em contato com muitas crianças e adolescentes vítimas de abuso. A experiência pessoal me deu uma sensibilidade que os livros não ensinam. Na década do attentat, quando esses assuntos começaram a ser mais discutidos abertamente, ajudei a criar um protocolo de atendimento para essas vítimas no hospital onde trabalhava. Como você consegue lidar com isso todos os dias sem se despedaçar? Uma colega mais jovem me perguntou. Certa vez, após atendermos uma menina de 14 anos com sinais claros de abuso prolongado, porque sei que cada criança que a gente ajuda a identificar e proteger é uma vitória. Responde, porque conheci ambos os lados. O silêncio que destrói e a voz que liberta. Em 1995, aos 54 anos, fui convidada a dar uma palestra num congresso sobre proteção à criança e ao adolescente. Falei para uma plateia de profissionais de saúde, assistentes sociais e educadores. Foi a primeira vez que compartilhei publicamente minha história completa, sem omitir detalhes, sem disfarçar a dor. O que me salvou não foi apenas a coragem de eventualmente falar. Concluí minha palestra. Foi a decisão de documentar, de dar provas. Mesmo quando ninguém acreditava em mim, foi transformar minha dor em evidência concreta que não poderia ser negada. Aquela palestra levou a convites para outras. Logo, estava viajando pelo país, falando em escolas, hospitais, delegacias especializadas. Não era fácil reviver aquela história repetidamente, mas cada vez que via a compreensão surgir no rosto de um professor ou o compromisso nos olhos de um policial, sabia que valia a pena. Em 2000, participei da fundação de uma ONG dedicada a combater o abuso infantil, Caixa de Sapatos. Foi o nome que a gente escolheu. Em homenagem àquele simples objeto que mudou minha vida, a organização oferece abrigo temporário para crianças em situação de risco, apoio psicológico para vítimas e suas famílias e treinamento para profissionais que trabalham com crianças. Hoje, olhando para trás, vejo como aquela decisão de uma menina de 12 anos de guardar provas numa caixa de sapatos, seguida pela coragem da jovem de 18 anos de expor tudo, definiu não apenas a minha trajetória,
mas a de tantas outras pessoas ao longo dos anos. Minha neta Bianca seguiu meus passos e se tornou psicóloga infantil. Você foi minha inspiração. Vovô. Ela me disse quando recebeu seu diploma. A forma como transformou sua pior experiência em ajuda para os outros. Nos últimos anos, com a chegada das redes sociais e da internet, nosso trabalho na ONG ganhou nova dimensão. A gente criou campanhas online, grupos de apoio virtual, canais seguros para denúncias. O mundo mudou muito desde 1954. Roger, há mais consciência, mais mecanismos de proteção, mais pessoas dispostas a ouvir as crianças. No entanto, sei que ainda há muito trabalho a ser feito, ainda existem Antônios por aí, ainda existem crianças silenciadas pelo medo, ainda existem adultos que preferem não ver os sinais. Por isso, continuo contando minha história. Mesmo aos 83 anos. Mesmo quando a voz falha e as mãos tremem um pouco. Quando olho para os meus bisnetos brincando no jardim da casa que divido com Amanda e sua família, sinto uma gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido. Por ter encontrado forças para quebrar o ciclo. Por ter construído uma família onde o amor não vem com dor. Onde os segredos são doces e não venenosos. Aquela caixa de sapatos que por tanto tempo guardou minha dor, acabou se tornando o símbolo de algo muito maior. A prova de que, mesmo nas situações mais escuras, a gente pode encontrar um caminho para a luz. Não é um caminho fácil. Não é um caminho sem cicatrizes. Mas é um caminho possível. E se você que está me assistindo agora reconhece essa dor, se você carrega um segredo pesado demais para os seus ombros, saiba que você não está sozinho. Saiba que sua voz importa, que sua história merece ser ouvida, que existem pessoas dispostas a acreditar em você. O primeiro passo é o mais difícil, mas do outro lado, há possibilidade de cura. De paz. De uma vida que você merece viver plenamente. Esta é a lição que aprendi em minha longa jornada. A de que a gente é mais forte do que imagina, mais resiliente do que nos fazem acreditar. E que nossas histórias, mesmo as mais dolorosas, podem se tornar fontes de luz para iluminar o caminho de outros. Meu nome é Aparecida Silva e esta é a história da minha caixa de sapatos. Meus queridos, se vocês gostaram do meu vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar e se inscrever no canal. Um beijo da vovó Aparecida. Até a próxima!